Olá, como estão? Estamos em Bauru, estado de São Paulo, hoje 25 de novembro de 2021, na presença de Carmen Regina Cisnando Faustino, cearense de Juazeiro do Norte, mas erradicada desde a infância em Belém do Pará, onde se considera filha da cidade, e lá construiu sua vida. Oi, Carmen. Seja bem-vinda em nossa cidade. Como está? Eu estou muito bem e fui muito bem recebida por Bauru. Carmen Cisnando, graduada em Pedagogia, Administração Escolar e Licenciatura Plena, é especialista em Gestão Empresarial, Terapia Familiar, Neuropsicologia, psicanalista, certificada pelo Instituto Nacional de Coach Federation e alguma coisa mais nos Estados Unidos, tem formação internacional em constelação familiar, uma carreira aí de 13 anos estudando Bert Helling da constelação familiar, tem formação em cura emocional, pós-graduação na Escola Nacional de Magistratura e em outras faculdades, e é autora do curso de pós-graduação em Justiça Sistêmica, da qual eu tive a honra de ser aluna. E, além de ser idealizadora do projeto de constelações no Tribunal de Justiça do Pará, com 2 indicações ao Prêmio Inovare, e do projeto de gestão sistêmica na área de desenvolvimento de pessoas no Tribunal de Contas de Belém do Pará. Com atuação na área empresarial e em constelações organizacionais, finalmente lançou-se na área de autoria. E neste ano de 2021, e tem publicado 2 livros em coautoria, Autoestima, com Alessandro Escapol, e Direito de Propriedade Imobiliária sobre Ótica Sistema, comigo aqui. Carmen, conta pra gente um pouco da sua história. Contar um pouco da nossa história. É uma pergunta bem engraçada, porque falar do passado é algo que é muito gratificante, porque os altos e baixos fizeram com que a gente chegasse até aqui. Então, a carreira construída ao longo desse caminhar não foi fácil. Então, quando a gente escuta assim, um currículo que você leu, nossa, mas será que eu fiz tudo isso? Porque a gente vai fazendo conforme o coração vai chamando, a vontade, o desejo de sempre buscar conhecimento. E aí, eu não gosto muito de falar da minha história em termos de currículo, mas sim da minha história de mudança de comportamento. Porque foi estudando, pesquisando e sendo amante da ciência que a gente passa a mergulhar nos ensinamentos, nos grandes criadores e colocar um pouquinho da nossa contribuição. Porque trabalhar o que a gente acredita também imprimir um pouquinho do selo do que realmente a gente é. E aí a minha história, ela se resume numa pessoa que gosta de estudar, que gosta de aprender, que gosta de se desafiar e que está sempre aberta ao novo. E é exatamente isso que o mundo sistêmico trouxe para mim. É se ousar e saber que a gente sempre tem que estar se desafiando para fazer um mundo melhor para mim e deixar alguma coisa para a humanidade. Porque eu acredito que a busca do propósito não é só uma realização pessoal minha, porque a minha realização pessoal, ela vai ser realmente completa quando eu conseguir olhar para os outros e dizer, nossa, é possível também melhorar a coletividade, a harmonia de todos, a famosa pacificação social. Ultimamente temos ouvido falar muito da constelação familiar. Quem se interessa pelo tema tem visto muitos tipos de constelações, podemos assim dizer, né? Inclusive com utilização de animais. Uns dizem que tudo é um grande teatro, outros que é uma sessão espírita, e a grande maioria, na verdade, não compreende nada do que está acontecendo.
Você pode nos explicar o que é e como Bert Hellinger chegou a essa terapia? Olha, eu gosto muito de falar e responder esse tipo de pergunta, porque a gente tem que desmistificar um pouco o que é a constelação familiar. Fica parecendo algo muito distante, algo mágico, diferente. Então a gente começa a partir para o universo do desconhecido. E aí é uma característica do ser humano, aquilo que é desconhecido e aquilo que é incerto, eu já vou naturalmente negar. Então a constelação, ela tem um pouco, posso usar até a palavra de deturpação do que verdadeiramente ela é. A constelação, ela é uma nova forma de você olhar a sua própria vida. Por quê? Vamos retornar um pouquinho à história. Nós estávamos habituados a um movimento cartesiano. É o certo e é o errado. E quando você tem esse movimento dual, se eu estou certo, necessariamente o outro precisa estar errada. E vice-versa. Quando a gente começa a falar desse paradigma cartesiano para a transformação para o paradigma sistêmico, que vem com muita força no início do século passado, fala que existe o certo e o errado, mas existe também um todo, e que o todo é maior do que a soma das partes. De forma mais simples, numa relação tem o eu e o tu, mas entre o eu e o tu tem uma relação, tem uma troca, e o deslocar do eu e o deslocar do tu para olhar a relação em si mostra o movimento sistêmico, que é a essência da constelação. Então, a essência da constelação é olhar as relações e as inter-relações. A interação entre as pessoas vai sim modificar toda a estrutura. Porque qualquer movimento que eu faço está interferindo no outro. E o movimento que o outro faz também interfere em mim. E foi exatamente observando o movimento das pessoas e estudando muitas terapias que o Bert Hellinger trouxe esse novo modelo de constelação familiar. E nós podemos dizer que é uma terapia breve e vivencial. Por que vivencial? Porque você tem que olhar a sua história de fora, como se realmente fosse um teatro. E o que não é um teatro? Porque a vida é um teatro. A todo momento nós estamos interpretando papéis. Ora eu sou terapeuta, ora eu sou mãe, ora eu sou tia, posso ser avó, posso ser esposa, posso ser mãe. E o que é isso? É o teatro da vida. Então preciso olhar a vida de forma teatral, de forma que eu possa observar o meu movimento em relação do outro e buscar em mim o processo de mudança. Porque é uma ilusão, Valéria, acreditar que eu posso mudar o outro. O outro não muda jamais. O que pode acontecer com a minha mudança, eu conseguir mudar a percepção sobre o outro. E isso a constelação nos mostra. Possibilidades de perceber o outro de maneira diferente. E isso sim traz a mudança, traz um processo onde haverá um equilíbrio entre os envolvidos naquela história. Então, você falando, eu estou me lembrando, né, que eu tenho vários parentes psicólogos. E os psicólogos são meio reticentes, porque tem aquele mito assim, eu vou fazer uma constelação, vou resolver os problemas da minha vida. E não é bem assim, né? Não. Eu parto do princípio de que nada é mágico, nada se resolve com uma única coisa ou com uma única sessão, porque o ser humano ele é complexo. A mente é complexa e nós temos que entender que a gente tem uma história de vida e que essa história de vida precisa ser revista, repensada e novamente ensaiada e treinada para mudar. A mudança é um processo lento e gradual, mas a escolha é sempre nossa. Eu mesma sou um ser humano que busco constantemente a mudança e a evolução. Hoje, o que eu falo de constelação é totalmente diferente do que eu falava há 13 anos atrás. É fruto da evolução, do estudo, do conhecimento e da troca com o meu cliente,
com os meus alunos, com os meus amigos, com os meus terapeutas. Então essa troca vai enriquecendo, porque cada um deixa um pedacinho em mim. E eu espero ter deixado um pedacinho no outro. Então, isso que a gente tem que observar. Não existe facilidade para mudar. Existe um compromisso, uma persistência no objetivo de mudar e ser feliz. Porque a felicidade também não é um fim. A felicidade, ela tem que estar no curso e no processo. Eu tenho que estar feliz por cada um passo que eu dei. E não objetivando uma felicidade ao final, porque essa nunca irá acontecer. A felicidade, ela tem que ser vivenciada momento a momento, celebrada a cada instante da vida. E muitas vezes a gente, fazendo uma constelação, pode despertar, né? Puxa vida, eu realmente preciso fazer uma terapia, preciso procurar um psicólogo, preciso mexer comigo, né? Exatamente, porque o fato de você procurar uma constelação já mostra que você está aberto e que você quer enfrentar os seus medos, as suas sombras, o que te dá pavor. E isso te mostra caminhos de mudança. E um deles é, por que não pedir ajuda? Exatamente. E os terapeutas, psicólogos, psicanalistas, as pessoas que estão aí para fazer com que esse processo de descoberta aconteça, a constelação pode sim despertar esse caminho. Porque você vê que não é tão difícil, que pode ser também mais um mito. E é um mito que é muito comum, não sei se aqui vocês escutam muito, mas que só procura terapia quem é doido. Eu digo, só procura terapia quem é doido para ser feliz. Então, gente, vamos ser felizes. Há muitos cursos de formação de consteladores. Qualquer pessoa pode se inscrever e sair com certificado. Eu mesma sou uma dessas qualquer pessoas. Eu, pessoalmente, eu entendo que a aplicação de uma constelação familiar de forma terapêutica para auxiliar no tratamento de um paciente, ele deve ser feita por um profissional da área. Nós, leigos, podemos usar esses conhecimentos para melhorar a nossa interação sistêmica, o nosso universo e aplicar indiretamente no nosso trabalho. Depois que eu fiz o curso, realmente eu modifiquei a minha forma de interagir com o mundo. Como que a gente pode mostrar esse cuidado? Como que você pode falar desse cuidado que as pessoas que fazem o curso devem ter? Esse é um ponto, Valéria, bem interessante para a gente abordar. Porque realmente não existe uma norma de como tem que ser a formação. Não existe. Então, tem curso de final de semana, tem curso de ano, tem curso de semanas. Isso vai depender do profissional que escreveu o curso e do público que ele está recebendo. Então, eu tenho muita reserva em dizer quem deve realmente aplicar a constelação familiar de forma terapêutica. Porque eu entendo que é um processo que você precisa gostar, você precisa pesquisar, porque você precisa estar livre e trabalhado para entender que precisa aceitar o outro como ele é, sem julgamentos, respeitando o tempo e o processo de mudança. Mas eu também tenho algumas ponderações com relação a dizer apenas quem é da área. Porque se você realmente gosta, você pode fazer um caminho um pouquinho diferente, como foi o meu caso. Eu conheci a constelação e achei um processo tão bonito, tão interessante, porque foi a paixão à primeira vista, que eu fiz o processo inverso. Após formada em constelação, foi que eu fui buscando as outras formações. Então, achei que era interessante estudar terapia. Me formei em terapia. Achei que era interessante estudar psicanálise. Fui fazer o curso de psicanálise. Então, eu fui buscando e agregando ao conhecimento da constelação outras formações para que hoje eu pudesse, de forma mais segura, mais tranquila, dizer que eu estou
a serviço de quem me procura para fazer uma constelação. Então, dizer que isso é da profissão A, é da profissão B, eu coloco uma pergunta à frente. Você realmente se sentiu tranquilo? Você realmente acredita na proposta? Você empatizou com a filosofia e com a teoria da constelação? Porque realmente a constelação, a gente já diz, as ordens do amor. Então, você ama fazer isso? Então, olhe para o profissional que você está escolhendo e sinta a voz do coração. Porque se você empatizou com esse profissional, certamente ele é o que você está precisando para aquele momento. Creio que foram esclarecedoras as informações recebidas de Carmen. Carmen, muito obrigada por estar aqui com a gente. E agradeço àqueles que estão nos ouvindo aqui. E até de repente. Até de repente. Tenho que agradecer muito o convite da Valéria, que foi um encontro sistêmico, né? A vida nos aproximou, eu em Belém do Pará, ela em Bauru, e aí foi uma empatia natural, que daí surgiu a possibilidade de mais uma ousadia minha, que foi entrar no universo da literatura e escrever. Gente, algo que eu nunca imaginei, mas hoje eu posso me definir também como escritora. Obrigada, Valéria.